1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e 7. E diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Você pode se sentar? Amados irmãos, nessa noite, o nosso intuito é vacinar-nos contra algo que muitas vezes pode acontecer conosco, e principalmente também aqueles que, porventura, irão ouvir essa ministração, se assim o Senhor permitir, pela internet. O texto aqui está tratando da escolha do ungido do Senhor. O texto aqui está mostrando Deus ordenando a Samuel para que fosse ungir um novo rei para Israel. E Samuel, como um profeta de Deus, como um profeta obediente, vai até a casa de Jessé e ali o convida para estar orando, oferecendo sacrifícios ao Senhor, se santificarem ao Senhor. E ali os filhos são apresentados, menos um. E no versículo que nós lemos aqui, é mostrado que o profeta de Deus, Samuel, ao bater os seus olhos em Eliabe, ele fica impressionado com aquilo que vê. Os seus olhos podem contemplar. Ele vê provavelmente um guerreiro, um soldado todo trabalhado, de boa estatura, com uma aparência provavelmente de um príncipe, todo bem definido. Mas aí, e ele, no seu coração, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas, apesar daquilo que os seus olhos haviam contemplado, o Senhor o adverte, o Senhor o alerta e diz: não olhe, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amados,
Muitas das vezes nós somos enganados, somos ludibriados por aquilo que os nossos olhos estão a contemplar. Sejam, entre aspas, homens de Deus, entre aspas, ou até mesmo instituições, ou até mesmo igrejas. Muitas pessoas usam critérios, como, por exemplo, para escolherem uma igreja. Se ela está na mídia, se a liderança é conhecida da mídia, é falada pela mídia. Ou, às vezes, a disponibilidade dessa pessoa para ir até o local não é boa, ou então ela vai procurar um local, ou vai procurar uma liderança que tenha um certo nome diante da sociedade ou do local em que vive. Mas essa não é a forma de nós analisarmos. Essa não é a forma de nós escolhermos uma congregação, por exemplo. Essa não é a forma para que nós possamos aceitar alguém no nosso meio. Porque os nossos olhos podem estar enganados. Porque a gente viu alguém sendo usado por Deus, mas nem sempre o usado foi aprovado ou é aprovado por Deus. Há uma grande diferença entre ser usado e aprovado por Deus. O aprovado por Deus, ele será sempre usado por Deus. Mas o usado, nem sempre ele é aprovado por Deus. E a gente tem inúmeros exemplos de pessoas ou ministérios que, por mais que parecessem extremamente usados por Deus, ao longo do tempo, nós podemos perceber que eles não eram aprovados pelo Senhor. Por isso nós não podemos nos deixar iludirmos apenas por aquilo que vemos, mas julgarmos segundo a palavra do Senhor, julgarmos segundo a reta justiça. Nós não podemos. Isso não significa que uma igreja grande, que um ministério grande não seja aprovado ou desaprovado por Deus, não. Talvez existam pessoas, muito provavelmente pela internet, que estejam em oração. Aliás, é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer antes de procurar um local para congregar. É a primeira coisa, é orar, é pedir a direção do Senhor e não se deixar levar pelo nome ou pelos moveres que aquela pessoa vê. Não por isso. Samuel, se dependesse dele, ele derramaria óleo sobre a cabeça de Eliabe. Mas Deus falou: olha, esse não, eu o rejeitei. Então nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente nos nossos dias, irmãos.
principalmente nos nossos dias, com aqueles supostos homens ou mulheres de Deus, ou supostos ministérios. Porque a aprovação humana não é padrão para a aprovação divina. E a prova está aqui. O profeta olhou e disse: é esse. E Deus falou: não é esse. Então nós precisamos usar que tipo de critério? Aquele que poderá ouvir essa mensagem deve utilizar que tipo de critério? O critério da palavra de Deus. E até mesmo você, que tem nos visitado, que ainda não nos procurou, olha, como é que eu faço para me tornar membro dessa igreja? Não se deixe guiar apenas por vista, mas julgue segundo a palavra de Deus. Amados, por que hoje a gente se depara com tantas pessoas, muitos irmãos, não são poucos. Ontem, a evangelista Jéssica saiu para um trabalho de evangelização. E no grupo ela colocou alguns nomes. E naqueles nomes existiam várias pessoas afastadas da presença do Senhor. E sabe o que essas pessoas, essas lideranças, ou esses supostos ministérios fazem? É como se elas aplicassem uma vacina contra a verdade do Evangelho. Porque no momento está tudo lindo, está tudo bom, está tudo certo. O meu pastor, a minha pastora, os meus líderes, a minha igreja é uma bênção, é maravilhosa, é o céu esse lugar. E as pessoas estão indo para esses lugares, estão enchendo esses lugares, estão abarrotando esses lugares. Só que, obviamente, não são todos, mas em muitos deles estão sendo iludidas por aquilo que os seus olhos podem contemplar e não por aquilo que Deus tem apontado, primeiro, através da palavra, e aquilo que Deus consegue ver, aquilo que nós não conseguimos ver. E aí, sabe o que acontece? Quando o castelo de areia começa a ruir, essas pessoas que não têm base alguma na palavra, elas caem junto com todo aquele castelo de areia que fora construído. E sabe o que acontece? Você se depara com essas pessoas na rua e vai falar do Evangelho, elas dizem: não, eu já sei. Eu já sei. Só que a partir de agora, afastadas, decepcionadas, porque se sentiram traídas e enganadas, elas não querem mais saber de Jesus. Primeiro, elas foram atraídas apenas pelo seu olhar. Primeiro, elas foram atraídas pela suntuosidade daquilo que viram, ou daquilo que ouviram, ou de supostos milagres, ou talvez até alguns milagres mesmos. Mas o padrão não são os sinais, irmãos. O padrão é a palavra de Deus.
Jesus disse: e examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Lâmpada, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amados, nós não precisamos, como eu tenho visto por aí, de muitos congressos de louvor e adoração. Não. Nós precisamos de movimento de oração. Amados, a gente vê, e eu gosto de música cristã, eu gosto. Mas o que mais a gente vê é uma ênfase tão grande para grandes festivais, shows. E os locais ficam completamente cheios, abarrotados. E ali há uma atmosfera que as pessoas dizem ser a presença de Deus. Mas eu pergunto, que presença de Deus é essa que não nos leva a nos quebrantar por causa dos nossos próprios pecados? Que presença de Deus é essa que não me leva a amar, ler a palavra? Que presença de Deus é essa que não me leva a me quebrantar olhando para os meus próprios pecados? Que presença de Deus é essa? Que presença de Deus é essa que, não me gera amor pelas almas, que não me gera desejo de ir até os perdidos e ministrar a palavra e pregar aquilo que Jesus fez? Que presença de Deus é essa? Logo, não é o evangelho da salvação. Logo, não é um movimento que Deus aprova. Porque quando é algo da parte de Deus, gera mudança, gera transformação. A palavra de Deus mesmo declara: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há muitos lugares, não se impressionem por isso. Nessa noite, o Senhor me está dirigindo a vacinar vocês. Há muitos lugares famosos, com renome, mas que provavelmente o Senhor não está neles. Porque não há uma preocupação em denunciar o pecado. Até porque, se isso for feito, as pessoas não vão querer ficar lá. Não há uma preocupação em confrontar o pecador, em apontar para ele que o caminho ainda é estreito, que a porta não passou por reformas, ela continua apertada. Não há uma ênfase de que se deve carregar a cruz todos os dias. Não há essa ênfase. Mas, dependendo do lugar, até se fala de Jesus. E às vezes fala-se muito de Jesus, mas de uma forma distorcida. Que Ele vai dar, que Ele vai fazer, que Ele vai... E nunca apontando para nós, dizendo: olha, vocês precisam viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É preciso renunciar à sua carne, o mundo e as coisas do mundo tem que renunciar. Tem que renunciar. Mas as pessoas não conseguem entender, e até mesmo alguns de nós não conseguem entender, e por isso nós estamos tratando desse assunto aqui hoje. Entenda de uma vez por todas. Amados, a voz do povo
não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Você quer buscar a voz de Deus? Está aqui na palavra. Você quer, Senhor, me mostra um lugar para onde eu devo ficar, onde eu preciso congregar. Mas para quê? Para estar num clube religioso? Ou para crescer na graça e no conhecimento? Sabe por quê? Porque tem muita gente também, que não está interessada em crescimento espiritual. Essa é a verdade. Às vezes se fala tanto dos líderes, mas o público também, muitas das vezes, não está interessado na verdade, não. Sabe por quê? Porque o pessoal tem seus esqueminhas ali, aqui ou acolá, né? Seus pecadinhos secretos. Ih, deixa isso quieto para lá, não mexe com isso, não. Mas Deus rejeitou a Eliabe. Não se deixe seduzir, meu amado irmão, minha amada irmã, por locais que talvez você veja na TV, ou aqui na nossa região de São Gonçalo, cujo nome tem sido exaltado em holofotes. Aliás, há um grande trabalho de marketing por trás disso também, você sabia? E pasmem vocês, eu não sou contra um trabalho de marketing. Eu sou contra um trabalho de marketing para exaltar uma marca, a marca da igreja. Mas, se for para anunciar que Jesus vive e reina para sempre e que quer salvar pecadores, eu sou a favor. Mas não, o trabalho de marketing é para exaltar determinada instituição. E é um trabalho muito bom, pesado, porque atrai muitas pessoas. Mas que você não seja esse iludido. Do que adianta a gente perceber, eu vou ali porque fulano ou fulana é usada por Deus. Mas se não há um caráter, lembrando aqui, irmãos, que existem muitas pessoas que são, sim, usadas por Deus. Mas Deus também pode usar pessoas que estão vivendo na prática do pecado. Ele usa quem Ele quer, sabe por quê? Porque o poder é dele. O poder é dele. Lembra de Balaão? Lá no livro de Números, fala sobre ele. Números capítulo 22, eu não vou ler não, só estou falando para você a referência. Versículo 28. Deus abriu a boca de uma mula para falar com ele. Olha aí. Para o repreender, para o advertir. Então não se impressione se talvez você ligar a sua internet e ver alguém falando coisas ou fazendo algumas coisas suntuosas e todo mundo, olha o que está acontecendo. E nós estamos vivendo dias disso. A gente vê, eu vou usar esse termo, nomes aparecendo no cenário religioso, gospel, ganhando notoriedade, mas muitos desses são verdadeiras manchas para o evangelho, porque não pregam o evangelho, são anátemas, pregam um outro evangelho. Então não deixe o seu coração ser contaminado pela aparência, pela eloquência, pelas luzes, pelos arranjos que há nesses lugares, porque tudo é minuciosamente trabalhado para atrair essas pessoas, para atrair esse público.
Existem hoje muitas igrejas pragmáticas. Eita, que é isso? E muitos líderes pragmáticos. Mas o que é isso? Eles estão preocupados com o resultado. Eles estão preocupados em trabalhar para atingir um determinado público. Eles não estão preocupados com ovelhas. Eles não estão preocupados em fazer discípulos de Cristo. Eles querem um público para alimentar o seu sistema. E eles têm tido êxito nisso. O pragmático, ele faz isso. Não importa se não está aqui na palavra. O que importa é promover determinado tipo de coisa ou de ação para atrair o público-alvo que eles têm ideia. Eu quero o público X, eu quero o público jovem. E eles vão criar estratégias para atrair. Estratégias de marketing. Um linguajar, um tipo de música. E eles vão trabalhar em cima disso. Eu quero um público com uma faixa salarial X, com nível social X. Eles vão trabalhar para isso. E vão bater em cima disso. Mas não estão preocupados em fazer discípulos. Então não se deixe enganar por essas coisas. Nossa! Sempre quando eu passo ali, está cheio, está lotado. Nossa, deve ser maravilhoso. Eu me lembro que aqui na nossa região, aqui bem próximo, chegou uma determinada igreja. E uma pessoa bem próxima ali do nosso lar comentou de uma forma muito... Nossa, é um homem de Deus! É uma igreja maravilhosa! Só que a fama desse líder não é boa. Não é boa. Mas porque constrói locais amplos e está sempre cheio. As pessoas que não leem a Bíblia e que não são instruídas pela palavra acabam embarcando nessa canoa furada. Que o Senhor nos livre disso. É um local pragmático. Porque vai fazer aquilo que agrada as pessoas. Porque vai fazer aquilo que atrai as pessoas. Vai fazer aquilo que vai fazer com que as pessoas retornem, com que as pessoas gostem. Mas não estão preocupadas em apontar o caminho da salvação. Não estão preocupadas em apontar o caminho do céu. Não estão. O Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência. Cuidado com aquilo que você está vendo. É lindo, está cheio, está bombando. Na linguagem dos jovens, pelo menos na minha época, né, Mari? Está bombando. É a igreja da hora, da mídia. Cuidado. Isso não significa que Deus não possa usar locais cheios. Não é isso. Mas tomem cuidado com essas coisas. Como disse o Senhor para Samuel, cuidado, não fique reparando apenas na aparência, nem na grandeza da sua estatura, ou seja, nem com a estrutura que está sendo apresentada ali. Porque muitas das vezes há uma intenção, e a intenção é atrair, é fisgar. Uma certa vez, irmãos, foi um erro que eu cometi.
Eu conheci a pessoa. Olha o perigo. Estava trabalhando lá em casa. Era conhecido dos meus pais, foi trabalhar lá em casa, serviço de alvenaria, ou popularmente um pedreiro, né? E eu não sei se a Vânia vai lembrar, estava fazendo um muro lá em casa na época. E nesse período nós estávamos como vice-dirigente de uma congregação. E esse homem era cristão, só que eu não conhecia, né? Eu não sabia que tipo de mensagem que ele pregava, eu não conhecia a teologia dele, vou usar esse termo. Mas, num dado dia, foi um casal lá da congregação lá em casa. E eu me lembro que ele era uma pessoa muito séria, né? E eu me lembro que quando o casal chegou, ele fitou os olhos assim no casal, eles entraram. Eu sei, não sei se a gente foi tomar um café na parte da tarde, fomos tomar um café, se eu não me engano. Irmãos, e Deus usou aquele homem de uma forma poderosa, sobrenatural. Aquela irmã, sabe, se desmanchou em lágrima, e tudo que aquele homem falava, e vinha para cá, e vinha para lá, sabe, e a irmã confirmando tudo, aquela coisa toda, e terminou tudo aquilo ali, nós ficamos deslumbrados com tudo aquilo. Eu falei, poxa, eu vou levar esse homem para pregar lá na igreja. Irmãos, que problema que eu arrumei. Que problema que eu arrumei na época. E foi um aprendizado para mim. Sabe por quê? Porque Deus fala, ó, não atentes para a aparência. Cuidado. Deus está vendo, sabe, Deus usando alguém. Amém. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas cuidado. Pode ser que aquela pessoa não tenha vida prática com Deus. Ele só foi um instrumento de Deus ali, só foi um canal que Deus quis usar naquele momento. E foi o que aconteceu. Irmãos, que desastre. A própria irmã chegou para mim, o que aconteceu? Na hora que a pessoa estava pregando lá na congregação, a irmã olhava assim para mim com o olho redondo, o que houve? Eu falei, eu doido para que terminasse a mensagem desse horário, porque eu fiquei iludido com aquilo que realmente eu havia visto lá em casa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E foi um grande aprendizado para mim. Um grande aprendizado. E sabe outra coisa que eles fazem também? Humanismo. O pragmatismo, né? Que é essa questão de você fazer as coisas que dão certo, que atraem as pessoas, que agradam as pessoas, está intimamente ligado com o humanismo, que é algo extremamente satânico. Eu vou até arriscar dizer que o humanismo é um satanismo disfarçado. Sabe por quê? Ele tira o Senhor do centro e coloca, supostamente, o homem. Mas aí é que está o problema. Aí que está o problema. Lembra lá de Gênesis? No Éden? A serpente distorceu a palavra e Eva caiu, não foi? Sim ou não? O quê? Não é isso não. Vamos abrir lá? Para não ficar nas minhas palavras. Gênesis 3, se não me engano. Nossa, como eu estou falando de Gênesis hoje, hein? Glória a Deus. Aqui ó.
Aí a serpente começa. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente: vai morrer nada. Vai morrer nada, menina. Vai morrer nada. No dia que você comer, a hora que você comer, você vai ser igual a ele. Sabia disso? Ele não te contou, não? Não? Sabia que ele não tinha te contado. É por isso, boba. Pega e come. Vai lá, come. E o que Eva fez? Comeu. O que a serpente fez? Trabalhou no coração dela. É você. Você vai ser igual a Deus, vai ser parecido igual a Deus. E o humanismo faz isso, irmãos, hoje. É a mesma coisa. Mas aí é que está o problema. No final de tudo, quem saiu ganhando aqui, nesse momento, não foi a mulher que foi iludida, né? Você vai ser igual a Deus. Não. Quem saiu ganhando nesse período aqui foi a serpente, foi Satanás. Não foi? Nesse período aqui, quem saiu ganhando foi a serpente. Então, da mesma forma, hoje, quando a mensagem, quando a teologia é uma teologia humanista, sabe quem é que sai ganhando? Satanás. Sabe quem é que sai adorado? Satanás. Por mais que o homem tenha o seu ego massageado, por mais que o homem chegue, nossa, que culto maravilhoso, e sai chorando, tudo isso, irmãos, são ferramentas utilizadas. Não é o Espírito Santo. É claro que, glória a Deus, ainda existem lugares em que o Espírito Santo age, atua, fala, denuncia, e a pessoa sai quebrantada, sim. Mas em muitos desses lugares, usa-se aquela musiquinha de fundo, com aqueles acordes trabalhados justamente para mexer na parte emocional. Não atentes para aquilo que você está vendo. Cuidado. 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 É perigoso. Não atentes para a aparência. É isso que eles estão fazendo hoje. E ali, aquela música no fundo, aquela luzinha ali apagada, e o camarada sentado e falando várias frases de efeito, e tocando, sabe, na mente das pessoas, na parte da emoção das pessoas. E o pessoal começa a chorar, e ele ali faz um apelo, e vem um monte de gente à frente. Mas sabe o que acontece? Aí Deus fala de novo: não atentes para a aparência, porque eu tenho rejeitado. Porque não foi Ele quem mandou fazer isso. Nós não precisamos de nenhuma ferramenta pragmática, nós não precisamos de nenhuma ferramenta diabólica, humanista, porque nós temos o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Precisamos do Espírito Santo, e para isso temos que pagar o preço. É isso que acontece. Só que esses lugares eles pagam preço, sim, em dinheiro, para contratar consultores. Irmãos, hoje em muitos locais chamados de igreja, as, entre aspas, ovelhas são consideradas produtos ou clientes. E ali se contrata uma consultoria para estudar ali a característica
do produto, do cliente. É isso que está acontecendo. É isso. Então que nós não sejamos iludidos por isso. Iludidos. Não deixemos essas coisas entrarem no nosso coração, porque além do pragmatismo, do humanismo, tem tantos outros ismos também. Tem os sofismas também que são utilizados dentro das igrejas. Verdades misturado com mentiras. E aí, ao invés de produzir salvos, eles continuam produzindo condenados. Sabe por quê? Porque Deus os tem rejeitado. E aí, você encontra com pessoas, quando esses locais acabam ruindo na rua, elas têm ódio de Jesus. Elas têm horror quando você fala assim, não, eu sou cristão. O quê? Passa um filme na cabeça delas. Mas por quê? Porque Deus já havia rejeitado essas coisas, mas elas permaneceram ali. Elas permaneceram ali. Quem é que não se lembra de um caso recente? Ocorrido, tinha igreja aqui em São Gonçalo também, tinha até um nome sugestivo, né? Não vou nem falar o nome. Uma pessoa que tinha notoriedade no meio cristão, inclusive na mídia secular. Não parecia ser algo de Deus? Quantos cantores renomados iam nos seus congressos? Quantas pessoas iam lá e dizia que o céu descia e acontecia isso e acontecia aquilo? E agora, o que restou? Mancha. Mancha. Chacota do mundo. Porque apesar de ter sido usada, sim, em muitos momentos essas pessoas foram usadas por Deus, sim. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha misericórdia. Sabe por que Deus usa pessoas que estão vivendo no erro? Muitas das vezes não é por causa da pessoa. Muitas das vezes ainda existem, no meio de um monte de cabrito, tem gente que é ovelha. Ainda no meio dessas pessoas, desses lugares. E aí, por misericórdia das ovelhas, Deus acaba usando pessoas que não estão comprometidas, que não estão aprovadas diante dele. É por isso que Deus usa. Ou então, Deus está usando essas pessoas para juízo delas mesmas. Para juízo delas mesmas. Mas Deus usa quem Ele quer, irmãos. Até porque o poder, como nós já falamos aqui, o poder é dele. A obra é dele. A igreja pertence a Ele. E ai daquele que estiver vivendo no erro. Ai daquele que for rejeitado por Deus. Ai daquele. Pode ser alguém que vai fazer cair fogo do céu, mas se Deus rejeitou, se não está andando segundo a vontade de Deus, ai dessa pessoa. E você sabe, você conhece a história. Morte, prisão, e infelizmente, aos olhos do mundo, mancha. Mancha no Evangelho. Então você está vendo? Nem sempre aquilo que parece que é usado por Deus e que talvez tenha sido usado por Deus muitas vezes, é aprovado por Ele.
Agora, ao contrário, a palavra nos orienta a sermos obreiros aprovados por Deus. E de que forma a gente pode ser aprovado por Deus? E de que forma eu posso analisar se alguém ou se algum ministério é aprovado por Deus? Se esse ministério ama a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra declara: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Aí sabe o que o texto termina falando, o versículo 15? 2 Timóteo 2,15? Que maneja bem a palavra da verdade. Então essa é a marca de um ministério, de qualquer ministério idôneo, que maneja bem a palavra da verdade. Você que está pela internet, eu quero sugerir a vocês mandar essa mensagem para alguém que está procurando uma igreja. Não se deixe levar apenas pela estrutura física, talvez pela liturgia, pela música, pelo linguajar, mas passe tudo o que você está vendo pelo crivo da palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não esteja num local que Deus não aprova. É assim que nós precisamos fazer. É assim que você precisa fazer. Talvez vocês aqui dentro tenham conhecidos que talvez estejam procurando, estejam em oração. Então aproveitem e orientem essas pessoas. Orientem essas pessoas. Seja instrumento de Deus para a vida delas. Olha, leia a palavra. Procura um local onde há um interesse de que você cresça na graça e no conhecimento. Procura um local cuja liderança seja idônea. Talvez esse local não vai ter o ar-condicionado. Talvez a estrutura não vai ser uma estrutura tão bem apresentável. Mas pode ser que seja. Não tem problema. Mas o principal não é a estrutura, não é o ar-condicionado, não é se tem salinha para as crianças. Sabe o que me entristece, irmãos? Muitas das vezes aqui, é que eu já percebi. Eu fico muito feliz quando eu vejo visitante aqui. Qual pastor que não fica, né? Mas aí a pessoa pergunta, tem salinha? Ah, tem só de manhã. Ah, tá. Não aparece mais. As pessoas estão muito... Qual o termo que eu posso usar? Muito mal acostumadas. Desculpa a expressão, os mais novos, né? Eu sei que vocês não gostam quando eu falo dessa forma, minha filha não gosta, mas na minha época não tinha salinha, não. Na igreja, era sentadinho do lado da mamãe no culto. Eu e meu irmão, já contei isso aqui para vocês, né? Minha mãe no meio, que senão dava choque, eu e meu irmão. Meu irmão é deficiente auditivo, mas dava choque, nós dois, na hora do culto, sentado um do lado do outro. A diferença é 1 ano e pouco. E aí, não tinha salinha não, irmãos. A gente estava ali, sentadinho dentro da igreja. E eu não sou contra a sala para as crianças, mas a Bíblia declara que tudo tem o seu tempo. E eu acho que aqui não tem ninguém. Mas quem tem um filho pequenininho precisa trazer para um ambiente como esse aqui e adaptá-lo também a um ambiente como esse aqui. Sabe por quê? Porque senão vai crescer acostumado com salinha e quando tiver adolescente e já na hora de sair da salinha, não vai querer entrar para dentro da igreja. É isso que acontece. Não está adaptado com os outros.
Você observa aqui na palavra de Deus, no meio do povo de Israel, que os valores eram passados pelos cabeça brancas, para os mais novos. Hoje, por uma série de questões, isso tem se perdido. A igreja não pode perder esses valores. Não pode. Os mais velhos têm valores importantes a transmitir para os mais novos. Tem valores importantes. Isso não pode se perder. É por isso que eu incentivo que os papais das crianças tragam as crianças no culto à noite, embora não tenha a salinha. Não tenha, só tenha de manhã. Ultimamente a gente não tem tido por algumas questões. Mas é muito importante nós entendermos isso e não nos deixarmos levar por aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Porque a gente está vivendo dias de muito engano, dias de mentira, dias de deturpação do Evangelho. E precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a cair nessa armadilha. E principalmente você que vai me ouvir pela internet, que talvez esteja procurando um lugar para congregar. Tome muito cuidado com a aparência, mas julgue tudo pela palavra. E para finalizar, finalmente, aquele que de fato é aprovado é usado por Deus. Mas sabe qual é a intenção dessas pessoas? João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que nós precisamos fazer não é levantar bandeira denominacional. O que a gente precisa fazer, o que a igreja precisa fazer, é exaltar o nome de Cristo. Eu não tenho que levantar o nome da Igreja Bíblica Cristã, embora precisemos zelar por esse nome. Hoje, como eu falei agora há pouco, há um marketing muito grande, a igreja A, B, C ou D. E o marketing é para a igreja, já observou? Tudo bem, eles até falam de Jesus, mas o marketing pesado é para a igreja. Mas Jesus não ensinou isso. E aí vem aquela questão, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E nós temos que ser de Cristo, ponto final. Sabe por quê? Porque é claro que não aconteceu, mas se Cefas, se Apolo, se Paulo ruírem, você permanece de pé, porque você está na rocha que é Cristo. Aí sabe o que aconteceu nesse caso que eu disse aqui para vocês? Que todo mundo sabe, que ganhou notoriedade nacional, tem um monte de gente que era desse lugar que está desviada. Um monte. Não são poucas, não. Um monte de gente que se afastou. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Apolo. Eu sou de fulano. Eu sou de cicrano. Eu sou do ministério tal. Mas não era de Cristo. E aí, quando ruiu, caiu junto. Que o Senhor nos livre dessas coisas. E que você seja instrumento de Deus para alertar, para orientar pessoas no seu convívio. Como eu tenho dito aqui, que talvez estejam a procurar uma congregação, um local para congregar. Que você seja instrumento de Deus para instruir essas pessoas a procurarem um local segundo o padrão das Escrituras, segundo o padrão bíblico. Que essas pessoas que estão procurando sejam como os bereanos, que enquanto Paulo pregava, eles iam lá, está lá em Atos 17, eles iam lá na palavra para conferir
se verdadeiramente era aquilo que estava na palavra que o grande apóstolo Paulo estava ministrando. Não se deixe impressionar pela suntuosidade, pela aparência. Lembre do meu exemplo desastroso, quando eu levei o irmão para pregar lá, por conta daquilo que eu tinha visto lá em casa. E realmente foi algo de Deus. Mas nem sempre alguém usado é aprovado. E eu senti isso na pele nesse período. Que não seja assim com você. Que você seja instrumento de Deus para alertar pessoas do seu convívio que porventura esteja procurando um lugar. Oriente-o. Lembrando, está numa igreja grande, então é errado. Não, não é isso que eu quis dizer. Porque existem igrejas pequenas também que só a misericórdia de Deus. Não tem para onde correr. Na verdade tem, para o joelho. É dobrar o joelho que a gente está procurando e orar ao Senhor. E pedir, Senhor, me direciona. Senhor, me dá paz. Senhor, me mostra um lugar onde eu possa crescer na graça e no conhecimento. Onde eu possa me santificar cada dia mais. Onde eu possa estar sendo preparado para adentrar nos portais celestiais. É isso que nós precisamos fazer. E é essa a função da igreja. É isso que os pastores precisam fazer. Até porque a igreja não pertence a eles. A igreja pertence ao Senhor. A igreja não me pertence, irmãos. Eu sou apenas um mordomo que precisa tomar conta de algo muito precioso que não lhe pertence. As ovelhas do Senhor. Amém? Então, que em nome de Jesus, não se deixe iludir pela aparência. E também instruam aqueles que têm se deixado levar. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Senhor, eu não sei se alguém daqui estava sendo seduzido pelas luzes, pelos holofotes, pela fumaça, pelo cenário de talvez algum lugar que atraia multidões, mas não para fazê-las discípulos teus, ó Senhor. Eu não sei se havia ou se há alguém aqui assim, mas eu sei que sentiu o desejo de ministrar, Senhor, essa palavra para a tua igreja nessa noite. Não permita, Senhor, que os amados irmãos aqui presentes se deixem iludir, Pai, por aquilo que as pessoas estão falando, pelos comerciais, pelo trabalho de marketing. O Senhor não está nessas coisas. A partir do momento em que o interesse não são por almas,
mas por público, para fazer a manutenção do sistema. Quando esses locais não estão interessados nas almas, mas no público, o Senhor já os rejeitou, Senhor. Embora o Senhor ainda enxergue pessoas ali sinceras, eu sei que o Senhor enxerga ainda, no meio daquela multidão, ávida por aquilo, Pai. Senhor, nos livra de ter o nosso coração desejando essas coisas, mas ajuda-nos a permanecer na simplicidade do Evangelho, da Tua Palavra. Senhor, desperta aqueles que estão em dúvida em vários lugares, aqueles que estão ali, mas sem paz, e conduze-os, ó Senhor, para igrejas idôneas, porque existem ainda, Senhor, igrejas idôneas, ó Pai, lideranças preocupadas, ó Senhor, em apontar a verdade, em tratar as ovelhas, em aplicar antídotos contra essas coisas. Em muitos lugares o Senhor tem rejeitado, Pai. Tem rejeitado. Mas que o Senhor nos livre de sermos um local como esse, rejeitado. Que o Senhor me livre de ser rejeitado como Eliabe foi, Pai. Que o Senhor livre a cada um de nós, cada um irmão, de ser rejeitado. Mas que possamos ser como obreiros aprovados por Ti, Senhor, que amam a Tua palavra, que manejam bem a palavra da verdade, Pai. E não apenas que periodicamente somos usados, mas cujo caráter não condiz com a vida de um verdadeiro discípulo. Quantos têm manchado, Senhor, o Teu nome? Quantos líderes de nome, ao longo de décadas, no nosso país, começam bem, suas igrejas são suntuosas, têm influência, mas no meio do caminho acabam escandalizando, manchando, Senhor, o Teu nome, manchando o Evangelho. Senhor, eu não estou aqui para julgar essas pessoas, mas eu quero Te pedir para nos livrar dessas coisas também. E pedir ao Senhor que essas pessoas ainda tenham oportunidade de retornar, de se arrependerem, tanto líderes como liderados, ó Pai. Porque, como eu disse, Senhor, existe muita gente ávida, muitos liderados ávidos por essas coisas. Não querem saber do Evangelho, porque vivem uma vida completamente diferente, estranhas à vida de um verdadeiro discípulo do Senhor. Mas eu Te peço, converte esses corações também. Converte. E se há alguém no nosso meio com esse tipo de coração, converte, Pai, para o louvor da Tua glória. Converte, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que venhamos viver a Tua palavra. Que venhamos compartilhar a Tua palavra. Que venhamos a Te agradar, Senhor, em todos os momentos. Em nome de Jesus, ó Pai.